Noé, eu sou chefe aqui da Chocolate Academy e hoje eu vou ensinar para vocês como fazer o seu ovo de Páscoa Calebô perfeito, tá? Então para isso tem algumas técnicas, algumas dicas que eu vou passar para vocês. E então vamos começar pelo material que vocês vão precisar. A gente vai precisar do chocolate de sua preferência, pode ser ao leite, branco, amargo, o que você escolher. Um recipiente para a gente colocar o chocolate que possa ir ao micro-ondas, tá? A gente vai precisar de uma balança para você pesar o seu chocolate, espátulas para a gente raspar a nossa forma, um termômetro que vai servir para a gente de guia, papel manteiga e a forma. A forma eu vou usar essa daqui, que é uma forma de policarbonato, tá? No mercado a gente encontra outras, tá bom? A gente tem essa daqui que é de PVC e depois a gente tem uma de polipropileno. Qual a diferença? Policarbonato, ela é mais rígida, tá? Ela é mais cara, mas a durabilidade é maior do que essa daqui, que ela é flexível, tá bom? Mas ela é um pouco mais em conta, um custo-benefício melhor, tá bom? A de polipropileno tá entre as duas, tá bom? Aí você vai ver o que você encontra na sua loja e escolher a que você prefere, tá bom? Então, para começar o nosso processo do ovo de Páscoa, a gente vai levar o chocolate ao micro-ondas de 30 em 30 segundos, para a gente não colocar um tempo muito longo, porque senão o chocolate pode queimar, tá? Então a gente vai de 30 em 30 segundos, sempre mexendo nesse intervalo, até ele derreter, chegar numa temperatura que a gente vai usar o nosso termômetro, até 45 graus, tá bom? Vamos lá. Pessoal, então eu vou colocar o nosso chocolate no micro-ondas. Eu uso a potência do micro-ondas alta e intervalo curto de tempo, tá? Então eu começo de 30 em 30, quando ele já começa a derreter, eu ponho de 10 em 10, tá bom? Mas você pode colocar o seu micro-ondas na potência média ou baixa e colocar um tempo maior. Mas tem que deixar esse intervalo, tá? E ir mexendo sempre, porque senão ele pode queimar, tá bom? Então, meu chocolate ficou um tempinho no micro-ondas, tá bom? Então por isso que é importante a gente mexer nesse intervalo de tempo. O micro-ondas começa a aquecer sempre de fora para dentro, então o que fica fora, que já está começando a derreter, você vai misturando com as gotas que ainda não derreteram. Ele começa a ficar pastoso, tá vendo? E a gente continua aquecendo. Então vamos lá. Então meu chocolate já saiu do micro-ondas, tá? Ele tá a 45 graus, que ele tem essa textura aqui, tá? Essa fluidez. Ele fica bem fluido mesmo, tá bom? Pra gente fazer a nossa pré-cristalização com o Micril, que é este produto aqui. O Micril, o que ele é? Ele é uma manteiga de cacau que foi tratada por um processo de criogenização. Isso significa que ele está cheio de cristais estáveis. Então, esses cristais estáveis que estão no Micril, a gente vai jogar no nosso chocolate e esses cristais vão se multiplicar. E isso que vai dar uma casquinha de ovo pra gente, que vai ser brilhante, vai ter uma maior resistência à variação de temperatura e vai ter aquele barulhinho seco quando a gente quebra o chocolate, tá bom? Então, pra gente usar o Micril, o que a gente precisa fazer? A gente tirou o chocolate do micro-ondas a 45, a gente vai deixar o chocolate abaixar a temperatura até 34 graus, tá bom? A gente vai mexer de vez em quando, só para as bordas da nossa vasilha não começarem a endurecer e o meio continuar quente. Então a gente mexe só para homogeneizar e a temperatura baixar de modo uniforme, tá bom? Nessa temperatura a gente vai colocar 1% de Micril, tá? Todas essas informações tem na própria embalagem do Micril, tá? Tá aqui no próprio rótulo, tudo explicadinho. Esse 1% de Micril serve para qualquer chocolate, tá bom? Pro branco, pro ao leite e pro amargo. Tá? Então a gente vai esperar a nossa temperatura baixar, pessoal, e vai adicionar o Micril. Chegou aqui na temperatura de 34 graus, a gente vai jogar o Micril polvilhando, tá? Para ele não empelotar, não formar grumos no nosso chocolate e demorar para se dissolver, tá bom? Então a gente vai polvilhando o 1% de Micril do peso de chocolate. Mistura bem para todo o chocolate homogeneizar com o Micril que a gente colocou. E aqui a gente vai esperar o chocolate chegar a 30, 31 graus para a gente fazer um teste que eu vou mostrar em seguida para vocês. Pessoal, então aqui o meu chocolate com Micril já está a 30 graus, tá bom? E a gente vai fazer o teste. O que é esse teste? A gente pega um pedacinho de papel manteiga, uma espátula, uma faca, qualquer coisa que a gente vai tirar uma pequena amostra de chocolate. Então a gente mexe bem o chocolate
tá bom? Para ter certeza que a gente está pegando uma amostra correta e não numa parte que está mais quente do que outra, tá bom? Então a gente pega uma pontinha de chocolate no papel manteiga, bem fininha, tá? Tira o excesso e a gente vai deixar ela aqui endurecendo. A mesma coisa com uma espátula, tá bom? Ou um ou outro, tá? Ou uma faca, qualquer coisa, só pra gente poder ver como que tá o nosso chocolate. Esse teste, por que a gente faz ele? Porque como o chocolate cristalizar aqui, vai ser como a nossa casquinha de ovo de Páscoa vai cristalizar no final do processo, tá bom? Tá? Então a gente tem que ver aqui se o nosso chocolate está quente, se está frio, se precisa aquecer, se precisa deixar ele esfriar um pouquinho mais, para daí a gente trabalhar. Porque senão a gente faz todo o nosso processo de ovo de Páscoa e aí a gente vê que a nossa cristalização não foi tão boa assim, tá? Esse teste tem que endurecer em até uns 5 minutos no máximo, tá bom? E aí a gente vai ver o resultado dele. O que a gente pode enxergar nesse teste? Duas coisas, tá? A gente pode enxergar umas listras, umas manchas brancas, mais escuras e mais claras do que outras, tá bom? Uma certa diferença. Isso quer dizer que o nosso chocolate ainda está quente, tá? Ele vai parecer mais opaco, não vai ficar tão brilhante, tá bom? Então, no caso do Micril, o que a gente vai fazer? A gente só vai esperar um pouco mais, porque a gente precisa de mais tempo para os cristais se multiplicarem dentro da nossa massa de chocolate, tá bom? Então, mais 1, 2 minutos, a gente faz um novo teste para ver se já foi suficiente a multiplicação dos cristais, para daí a gente trabalhar com esse chocolate, tá bom? A outra forma que a gente pode, o que a gente pode observar de diferente no teste, são os pontos de luz no chocolate. Não é nada colorido, tá, pessoal? Quando a gente pega o teste e a gente olha ele, ele reflete alguns pontos de luz, tá bom? Isso quer dizer que a gente tem cristais em excesso. O que a gente vai fazer? A gente vai aquecer um pouquinho no micro-ondas, mais uns 10, 15 segundos, mexendo sempre, para esses cristais que estão em excesso, para a gente eliminar eles, tá bom? Então, como alternativa ao método de pré-cristalização do Micril, a gente tem o método da adição. Que o que a gente faz? A gente adiciona ao nosso chocolate os cristais estáveis, ao invés de ser o do Micril, da manteiga de cacau já com os cristais, a gente adiciona os cristais que estão no chocolate que vem de fábrica. Então são os nossos callets, tá bom? Se for em barra, a barra picadinha, bem pequenininha, pode ser também, funciona da mesma forma, porque todo chocolate que vem de fábrica vem na forma cristalina estável. Então esses cristais a gente vai usar para semear aqui. O que a gente tem que fazer? A gente vai derreter o chocolate igual a 45 graus, tá bom? E aí nessa temperatura, sem deixar abaixar, a gente vai adicionar de 20 a 30% de chocolate picado ou os callets, tá bom? O que vai variar? É 20 ou é 30? Depende da temperatura. Que tal o seu chocolate? Se você guarda o seu chocolate em um ambiente climatizado a 17 graus, por exemplo, ou se você guarda numa cozinha que fica a temperatura ambiente e a sua temperatura ambiente é a 25. Então, por exemplo, você vai precisar de mais ou de menos, tá bom? Se estiver num lugar mais quente, você vai precisar de mais chocolate. Se você estiver num local mais frio, você vai precisar de menos chocolate, tá bom? Então, eu vou adicionar aqui uma quantidade de callets e vou mexer. Esses callets vão começar a derreter com o calor da minha massa de chocolate, que está a 45 graus, tá? Então, a gente vai deixar mexer só para todas as gotas se misturarem ao chocolate derretido, tá bom? A gente não precisa ficar mexendo o tempo todo, tá? E aí a gente vai deixar e de vez em quando a gente vai mexendo nesse chocolate até ele chegar a 30, 31 graus, quando a gente vai fazer o mesmo teste que a gente fez com o Micril, tá bom? O resultado vai ser o mesmo. A gente tem que observar as características do teste e aí corrigir o chocolate se precisar pra gente usar, tá bom? Então, as três técnicas, tanto essa de adição, quanto a do Micril, quanto a tablagem, que é a temperagem na pedra, elas têm que dar o mesmo resultado, tá bom? O importante é a gente lembrar que o teste vai ser a nossa referência. O teste vai falar pra gente a hora que a gente pode usar o chocolate, ou se precisa aquecer, ou se tá muito quente, se tem que esperar um pouquinho, tá bom? Pessoal, então aqui meu chocolate ainda tem gotas, estão vendo? Tá? Ele já tá a 30 graus, tá bom? E aí a gente vai ver o mesmo resultado do Micril, tá bom? Se tem os spotzinhos, os pontos que refletem a luz,
ou se tem aquelas manchas e aí ele ainda não tem cristais suficientes, e aí a gente vai... Como a gente ainda tem bastante gota aqui, provavelmente o nosso teste vai dar que a gente tem cristais em excesso, porque a gente ainda tem gota aqui para derreter, e aí o que a gente vai fazer? A gente vai voltar para o micro-ondas mais de 10 em 10 segundos até a gente dissolver essa quantidade de excesso que tem de gotas, tá bom? Não pode ter nenhuma gotinha de chocolate, nenhum pedaço duro de chocolate na minha massa pra gente fazer o ovo, tá bom? Só tomar cuidado de quando for no micro-ondas, a gente não pode deixar ele passar de 32 graus, porque aí a gente começa a perder todos os cristais que a gente criou. Então meu chocolate já tá no ponto, tá? Eu fiz o teste, deu que ele tá perfeito em quantidade de cristais, não tem nem a mais e nem a menos, tá bom? Tá sem nenhum gruminho, sem nenhum pedaço de chocolate, tá? Se começar a endurecer em volta da vasilha, você pode colocar de volta no micro-ondas mais um pouquinho para derreter isso, sem deixar subir demais a temperatura, tá bom? Com o chocolate no ponto, a gente vai colocar na nossa forminha de ovo de Páscoa. Então, pessoal, deixei aqui 1 minuto, 1 minuto e meio, tá bom? A gente vai virar aqui o chocolate no bolo, tá? A gente vai bater na forminha para tirar o excesso. E com a espátula a gente raspa o chocolate que tá na forma, tá bom? Feito isso, a gente vai aplicar essa forma sem virar ela de volta, a gente vai aplicar no papel manteiga, tá bom? O chocolate, quando ele tá na forma, ele ainda tá fluido, ele ainda tá líquido, né? Então, se a gente volta ele para a posição inicial, o chocolate que está na beirada volta para o fundo. Então, a gente pode ter um fundo muito grosso e uma lateral muito fininha. Então, quando a gente virou ele de ponta cabeça aqui para tirar o excesso de chocolate, a gente não vira mais. A gente mantém ele nessa posição para o chocolate continuar escorrendo e cristalizar por igual, em toda a casquinha. E aí a gente aplica no papel manteiga, vai deixar por uns 2, 3 minutos até começar a cristalizar. Como que a gente vai saber? Eu vou começar a tirar o papel um pouquinho e vou olhar. Se tiver rebarba de chocolate no papel, ainda tem que esperar um pouquinho. Se tiver só a marca da gordura do chocolate, ó, pessoal, aí a gente então, pra gente ver aqui como que a gente sabe que a gente pode tirar a forma do papel. A gente puxa o papel e ó, só tem a marca da gordura do chocolate, mas ele ainda não tá totalmente seco, tá bom? Então nesse momento a gente pode virar ela de volta e vai raspar a lateral com uma espátula para deixar a lateral do ovo sem rebarba nenhuma. Estão vendo a diferença? A hora que eu raspo e antes de raspar. Se eu deixar assim, a hora que eu for desenformar, o nosso ovo vai ter aquela rebarba, uma sainha de chocolate. Então a gente limpa bem toda a lateral das duas casquinhas e aí a gente vai levar para a geladeira por mais ou menos 10 minutinhos, já vai ser suficiente para a gente conseguir desenformar, tá bom? Pessoal, ó, então depois de 10 minutinhos que a minha forma foi para a geladeira, o que a gente faz? A gente dá uma leve torcidinha na forma, não é muito forte, tá? É uma leve torcida só para o chocolate desgrudar totalmente da forma. A partir desse momento é importante trabalhar de luva, tá? Porque o chocolate já está cristalizado, qualquer coisa a gente pode manchar ele, tá bom? Então a nossa casquinha já está solta da forma, ó, tá bom? Fica com um brilho, tá? O brilho o que dá é a forma, tá? Então vocês vão ver a diferença do brilho da parte externa pro brilho interno. Tá vendo que o chocolate tá brilhante, mas o brilho é diferente, tá bom? Então aqui a gente tem duas casquinhas que podem ser 2 ovos de colher ou um ovo fechadinho, tá bom? Cada casquinha tem mais ou menos 50 gramas de chocolate. Então a gente tem essa embalagem aqui da Callebaut que tem 400 gramas. Então aqui você consegue fazer ou 8 casquinhas para ovo de colher ou 4 ovos fechados, tá bom? Esse tamanho aqui é o tamanho do ovo de 250 gramas, tá? Então vou ensinar vocês como que a gente faz para colar o ovo, tá bom? Então o que eu fiz? Eu pego uma panela com o fundo liso, tá bom? Eu aqueço ela no fogão até que eu consiga deixar a minha mão, tá? Então ela tá morninha, a gente vira de cabeça para baixo. Eu deixo, você pode derreter as duas ou só uma, tá bom? Então o que a gente faz? A gente coloca o ovo aqui na panela e começa a derreter, tá vendo? Ó? O que isso vai fazer? Vai fazer alisar
e a gente vai começar a descristalizar o chocolate. Eu volto ele aqui para a forma e esse chocolate que está descristalizado vai grudar com esse aqui que eu também vou descristalizar, tá bom? Eu dou essa leve derretidinha na borda e aí eu uso a própria forma para montar o ovo, tá? Então aqui a gente coloca ela na posição inicial e aí a gente consegue ter o ovo mais perfeitinho, tá bom? Se vocês quiserem colocar bombom dentro, pastilhas de chocolate, aí vocês ficam à vontade para criar, tá bom? E aí a gente, fechando aqui, a gente vai esperar mais uns 10 minutinhos. Se for para a geladeira, só uns 5 minutos para cristalizar o chocolate que a gente derreteu aqui e a gente conseguir desenformar de novo, tá bom? Uma dica importante é, a gente tem que esperar de um dia para o outro, ou umas 12 horas mais ou menos, para o chocolate cristalizar por completo, tá bom? Não é porque ele está sólido, não é porque ele está duro saído da geladeira que ele está totalmente cristalizado. Ele leva um tempo para cristalizar por completo esse processo, tá bom? Então, para a gente embalar, para a gente manipular, é legal esperar esse tempo, tá bom? Mas colando aqui, deixando mais esses 5 minutos, a gente já consegue desenformar para a gente usar a nossa forma para fazer mais casquinhas, tá bom? E aí a gente embala da forma que vocês quiserem. O ideal é a gente proteger o ovo com papel chumbo, tá? Aquele papel como se fosse o alumínio, porque ele protege o ovo da luz do dia, tá bom? E aí por fora vocês vão colocar o celofane ou o papel que vocês preferirem de decoração, tá bom? Bom, é isso, pessoal. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, fiquem de olho nas redes sociais da Calebo, que lá tem sempre um monte de dicas especiais para vocês.